Por que Romanos 5 é o capítulo mais importante da Bíblia? Há algo em Romanos 5 que a maioria dos cristãos nunca percebeu. Algo tão profundo, tão misterioso, que muda completamente a forma como entendemos o amor de Deus, o sofrimento e até a nossa própria salvação. O que Paulo escreveu ali não é apenas teologia, é uma revelação espiritual que separa os que apenas creem dos que realmente vivem a fé. Mas cuidado! O que está escondido neste capítulo não é confortável. É algo que o inimigo tem tentado apagar da mente e do coração dos filhos de Deus por séculos. Porque quando você entende o que Romanos 5 realmente diz, nada mais no mundo pode te dominar. Você precisa ouvir isso, porque talvez esta seja a mensagem que Deus quer usar hoje para abrir seus olhos e libertar sua alma. Há uma razão para você estar aqui agora. Você não clicou neste vídeo por acaso. Romanos 5 é um portal espiritual, um mapa escondido dentro das Escrituras que revela o poder do amor divino, o mistério da graça e o segredo do propósito do sofrimento. Poucos têm coragem de mergulhar nele, mas hoje você vai descobrir por que esse é o capítulo mais importante de toda a Bíblia. A porta da graça. Paulo não está apenas explicando uma doutrina, ele está abrindo uma porta espiritual. Quando ele diz, justificados pela fé, temos paz com Deus, ele está declarando o fim de toda separação entre o Criador e a criatura. É como se o véu que nos mantinha distantes finalmente tivesse se rasgado e agora podemos entrar, sem medo, na presença daquele que antes só podia ser visto à distância. Romanos 5 é o eco da cruz, o grito da liberdade que Jesus conquistou com o seu próprio sangue. E essa paz não é ausência de guerra, mas presença de reconciliação. É a certeza de que mesmo quando tudo ao redor parece em caos, o seu espírito está em aliança com o céu. O inimigo pode tentar sussurrar que você ainda é indigno, mas a graça responde com uma voz mais alta. Você foi justificado. Isso muda tudo, porque a sua segurança não está mais no que você sente, está no que Cristo fez. Mas perceba algo, essa fé não é uma crença passiva, é uma postura de confiança radical. É quando você escolhe crer que é amado mesmo quando não se sente digno e caminha em paz mesmo quando não entende o processo. É nesse momento que a graça se torna viva, porque ela não depende das circunstâncias, ela vem do coração de Deus. A graça é escandalosa porque desarma o orgulho humano. Ela desmonta a lógica do mérito e planta a semente da humildade. Quando você entende isso, o cristianismo deixa de ser religião e se torna relacionamento. O evangelho se transforma em uma história de amor entre um pai que nunca desistiu e um filho que finalmente entendeu quem ele é. E talvez seja isso que Deus queira te mostrar hoje, que você não precisa mais lutar para merecer o amor dele. A batalha acabou, o preço foi pago, e agora tudo o que ele pede é que você entre por essa porta e viva a paz que Jesus comprou para você. Gloriando-se na tribulação. Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações. Essa frase parece absurda para o mundo, mas carrega uma das maiores chaves espirituais do Evangelho. Porque quando você entende o propósito da dor, ela deixa de ser inimiga e se torna professora. O sofrimento para o crente maduro não é castigo, é treinamento, é o fogo que purifica o ouro da fé, e é nesse fogo que o verdadeiro caráter é revelado. Quando tudo está bem, qualquer um pode louvar, mas quando o céu se cala e as lágrimas são a única oração possível, é ali que a fé se torna autêntica. Romanos 5 nos convida a ver o sofrimento não como fim, mas como o terreno fértil da esperança. Cada tribulação carrega em si uma semente de glória. Deus nunca desperdiça dor, porque cada lágrima é usada para regar uma colheita de maturidade espiritual. É por isso que Paulo afirma: a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência. Ou seja,
Há um ciclo sagrado no sofrimento. Aquilo que te feriu ontem está te fortalecendo hoje. E o mais belo é que essa perseverança gera esperança, e essa esperança não decepciona. Porque quando você atravessa o vale e percebe que Deus nunca te abandonou, você entende que o amor dele é maior do que qualquer deserto. A dor não te destruiu, te construiu. Talvez você não veja agora, mas tudo o que você passou está se transformando em testemunho. Deus está escrevendo algo eterno com as lágrimas que caíram no chão. E quando ele terminar, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Foi por amor. O amor derramado pelo Espírito. Quando Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, ele está descrevendo uma experiência sobrenatural. Não é um amor que se aprende, é um amor que se recebe. É o Espírito Santo transbordando dentro de nós, quebrando barreiras, curando feridas e nos fazendo sentir aquilo que palavras humanas não conseguem explicar. Esse amor não apenas consola, ele transforma. Ele entra nas áreas mais sombrias da alma, nos lugares onde ninguém consegue alcançar. Quando o Espírito derrama o amor de Deus dentro de você, ele inunda os espaços onde o medo e a culpa viviam. E, de repente, você percebe que já não precisa provar nada. Você é amado exatamente como é, e isso liberta. Esse é o segredo que muitos ignoram. O amor é o combustível da vida espiritual. É o amor que te faz resistir à tentação, que te levanta quando cai e que te lembra todos os dias que você não está sozinho. O Espírito Santo é o testemunho vivo de que o céu habita em você. E esse amor é derramado de forma contínua, não uma vez só. É como uma fonte que nunca seca. Mesmo quando você se sente vazio, ele continua fluindo. Mesmo quando você não sente nada, ele ainda está lá. Porque o amor de Deus não é emoção, é presença. Deus quer que você entenda hoje que o amor de Pu, ele não é um conceito, é uma realidade viva dentro de você. Se você permitir, o Espírito vai te envolver agora mesmo. E onde o amor entra, o medo sai. Onde o amor reina, a graça triunfa. Onde o amor vive, a presença de Deus se torna impossível de ignorar. Quando éramos inimigos, imagine isso. O próprio Deus olhando para a humanidade caída, rebelde e dizendo: eu ainda os quero. Essa é a essência de Romanos 5:8, onde Paulo escreve: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é escandaloso, é o amor indo ao extremo. O mundo ensina que o amor precisa de reciprocidade, mas Deus amou quando não havia nada em nós que o atraísse. Ele amou quando o pecado nos desfigurava, quando nossas palavras o feriam, quando nossas escolhas o negavam. Ainda assim ele disse: vale a pena. Esse é o amor que o inferno odeia, porque não pode ser vencido. Quando éramos inimigos, ele nos reconciliou. Essa é a beleza do Evangelho. Deus não esperou o homem subir até ele, foi ele quem desceu até nós. A cruz é o ponto onde o céu abraçou a terra, onde o Eterno encontrou o miserável e o transformou em herdeiro. E se ele te amou quando você estava distante, por que duvidar agora que ele está perto? Muitos cristãos vivem como se ainda precisassem conquistar o amor de Deus. Mas Romanos 5 nos grita: você já foi reconciliado. Você não é mais inimigo, é filho. Esse amor é a força que vence toda a culpa. Quando o diabo tenta te lembrar quem você era, Deus te lembra quem você é agora. E essa é a verdade que destrói o poder da acusação. Você foi perdoado, justificado e amado, não por merecimento, mas por misericórdia. Adão e Cristo, o mistério das duas raças. Quando Paulo fala de Adão e Cristo, ele está revelando um segredo espiritual profundo. O ser humano vive entre dois reinos, o da condenação e o da redenção. Adão representa a velha humanidade, marcada pelo pecado, culpa e morte.
Cristo representa a nova criação, marcada pela graça, justiça e vida eterna. Por um homem entrou o pecado no mundo, diz Paulo, mas por um só homem veio a graça. Isso significa que a história foi reescrita. Onde a queda começou, a restauração nasceu. E agora todo aquele que está em Cristo não vive mais debaixo da maldição, mas sob o favor eterno de Deus. Muitos ainda vivem como filhos de Adão, presos à vergonha do passado, acreditando que estão condenados. Mas Romanos 5 revela o oposto. Em Cristo, uma nova linhagem espiritual foi gerada. Você não é um pecador tentando ser justo. Você é um justo aprendendo a viver como filho. O inimigo tenta constantemente te lembrar de Adão, mas o Espírito te lembra de Cristo. A diferença entre os dois é o próprio Evangelho. Adão caiu por desobediência. Cristo venceu pela obediência. Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. Adão nos afastou, Cristo nos trouxe de volta para casa. E é aqui que o poder de Romanos 5 explode em revelação. A graça não apenas perdoa, ela governa. Onde o pecado reinava, agora a justiça reina. E aquele que entende isso se torna imparável, porque sabe que não vive mais sob o domínio do erro, mas sob a autoridade do amor. Romanos 5 é mais do que um capítulo, é um espelho espiritual. Ele mostra quem você era e quem você se tornou em Cristo. Ele revela que a dor tem propósito, que a graça tem poder e que o amor de Deus é inabalável. Você pode ter sido ferido, rejeitado, esquecido, mas Deus está dizendo hoje: eu te justifiquei, te reconciliei e te dei a minha paz. Nada pode separar você desse amor, nem o passado, nem o pecado, nem a morte. Talvez o mundo ainda não veja o que Deus está fazendo em você, mas Romanos 5 garante. A obra já começou e ela vai terminar em glória. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela, e eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.